Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo 13. Assim está escrito: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Este é um versículo muito conhecido mundialmente, porque ele tem se tornado a proclamação das bênçãos apostólicas, ou seja, ao término de uma reunião evangélica, em um culto, numa casa, então dá-se a bênção chamada apostólica. E em 90% das vezes utiliza-se este versículo. Existem outros, mas a maioria escolhe este, aonde afirma o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Afirmando aqui o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como em outras partes, nós encontramos esta harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No ato do batismo de Jesus, nós encontramos isto. Quando Jesus foi batizado por João lá no deserto, está registrado em Mateus, no capítulo que vamos observar qual é o versículo. Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Está escrito assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. Segundo. Terceiro. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos aqui o Pai, o Filho, o Espírito Santo atuando em harmonia. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ordenou aos discípulos, ainda em Mateus capítulo 28, versículo 19, deixou registrado assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando olhamos aqui, a bênção apostólica, está aqui a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então, sempre trabalhando em harmonia. Então, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são ativos nesse companheirismo entre si e partilha isso com os cristãos, os crentes, os salvos da terra. Então, esse companheirismo, ele se dá também no âmbito humano. E o que vamos falar é sobre a última parte. A graça do Senhor, nós já sabemos, ela foi manifestada, a graça de Deus manifestada através de Jesus, veio por ele. O amor de Deus foi demonstrado ao entregar Jesus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra nos afirma aqui a graça de Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. E pela graça nós somos salvos por meio da fé. E agora temos aqui também a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, que foi enviado para ficar conosco para sempre, é aquele que intercede por nós, que nos orienta, que nos ensina, que nos instrui. Então, esta palavra comunhão vai trazer para nós a relação
do companheirismo do Espírito Santo para com cada um de nós. Com cada um de nós. Lembrando que o Espírito Santo, ele desempenha um papel vital na garantia da companhia do crente com o Todo-Poderoso. Quem nos liga a Deus, depois de salvos, é o Espírito Santo, porque ele conhece as profundezas de Deus, conhece as nossas necessidades e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que intercede a nosso favor. Então, quem faz esta ligação nossa com Deus, agora, depois de salvo por Jesus, é o Espírito Santo. Ele que traz as bênçãos e orientações de Deus para a nossa vida. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui agora nós vemos sobre a comunhão do Espírito Santo. Lembrando que João, quando escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo de número 3, está escrito assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, comunhão entre irmãos. E ele diz, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com os irmãos. Mas aqui Paulo deixou registrado a comunhão do Espírito Santo. Então, é preciso também ter comunhão com o Espírito Santo. Esta palavra comunhão, ela é traduzida, vem de uma palavra grega que é koinonia. Koinonia é o sentido da palavra comunhão. E ela tem vários significados, dando-nos a entender a diversidade de ações que o Espírito Santo realiza, que se traduz para nós como sendo a comunhão. Comunhão é algo que nós precisamos e dependemos. A comunhão é que nos liga às pessoas. E a comunhão não é somente externa. A comunhão, ela parte do coração. Quando o coração está habitado pelo Senhor, isso nos leva a colocar junto a outras pessoas e faz nascer em nós comunhão. Algo que na relação com Deus é comum entre nós. Quantas vezes nós saímos de um lugar e vamos a um lugar distante, não conhecemos ninguém, não sabemos nada, mas simplesmente sabemos que são irmãos em Cristo e começamos a nos reunir e servir e adorar a Deus e imediatamente, sem que a gente consiga saber explicar, nasce a comunhão. E aquilo traz gozo, alegria, paz e segurança ao nosso coração. Não tem como explicar isso. É algo de Deus. É algo do coração que teme a Deus. Mas com relação à comunhão do Espírito Santo, nós encontramos que ter comunhão com Ele é ter a sintonia de pensamentos, modo de pensar, de agir ou de sentir. Então, a primeira coisa, comunhão, significa termos esta sintonia com o Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo, ela cria na nossa vida uma sintonia. Sintonia é quando algo vai bem. Quando está fora de sintonia, ninguém consegue entender nada. Há somente ruídos e nada de maneira audível e produtiva. Mas quando há a sintonia, a ligação correta, em que o Espírito Santo está ocupando o lugar na nossa vida, na comunhão, esta sintonia vai tocar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade, e nós vamos estar em comunhão com o Espírito Santo. João,
prezou pela comunhão com o Pai e com o Filho. E Paulo falou sobre a comunhão do Espírito Santo. Então, nós hoje temos esta comunhão tríplice na nossa vida. Por quê? Jesus disse: quem me ama guardará a minha palavra. E quem guarda a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos para ele, eu, Jesus, e o Pai, Deus. Viremos para quem ama e guarda a minha palavra e faremos nele morada. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para ficar conosco para sempre e habitar em nós. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo veio para habitar em nós, isto selou o elo de comunhão. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que esteve no batismo de Jesus, que esteve por ocasião da ordenança do batismo, que esteve por ocasião da bênção apostólica, ele está no dia a dia da nossa vida. Nós somos a habitação de Deus em espírito. Então habita em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vieram habitar em nós, mediante a palavra que nós amamos e guardamos. E, portanto, temos a presença divina sobre a nossa vida. Então, o primeiro ponto é: a comunhão é a sintonia de pensamentos, sentimentos, modo de agir. Segundo, a comunhão significa uma confraternização, ou confraternizar. Confraternizar é quando várias pessoas se reúnem para um objetivo comum. E na confraternização há alegria, há memórias que são lembradas, há propósitos que são revelados, porque é uma confraternização. E a confraternização é uma festa. E na relação da comunhão com o Espírito Santo, é uma festa espiritual. E a palavra de Deus afirma que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, a confraternização. Mas um terceiro significado da palavra koinonia é compartilhar. O que é compartilhar? É troca de experiências. O Espírito Santo compartilha conosco, a alegria do Espírito habita em nós, a nossa alegria demonstramos diante do Espírito Santo, e esse compartilhar destas virtudes que vêm manifestar-se na nossa vida é a prática da chamada comunhão do Espírito. E não somente isso, mas nós encontramos também que na palavra koinonia, ela tem o significado de parceria. Ou seja, conforme disse a princípio, o companheirismo. O Espírito Santo veio para ficar e habitar conosco para sempre. Quando Jesus falou sobre o Consolador, que significa o Paráclito, ou seja, alguém chamado para estar ao lado de outrem com a função de ajudar. O Espírito Santo veio não para estar somente ao nosso lado, mas para estar no nosso interior, na função de nos ajudar, de nos ter como um aliado, uma parceria, uma equipe que se forma, aonde o Espírito Santo é quem direciona todas as coisas. Os apóstolos aprenderam isso. E por isso eles sempre diziam: o Espírito Santo em nós. Nunca disseram nós e o Espírito Santo decidimos. Nós primeiro e depois o Espírito Santo confirmou. Não. A orientação foi do Espírito Santo e nós recebemos e praticamos. Então é uma parceria que se cria nesta comunhão, como também tem o significado de intimidade. Algo profundo que se revelam somente a pessoas que chegam a este nível de uma intimidade, uma profundidade, no sentido aqui espiritual. E isto acontece com relação ao Espírito Santo. Então, comunhão significa também ter intimidade com
o Espírito Santo, uma profundidade espiritual. Mas, em sexto lugar, koinonia também significa amizade. Amizade. Esta amizade que há entre o salvo e o Espírito Santo é algo saudável, bom, produtivo. E, por fim, o significado de camaradagem. Então, para que esta comunhão com o Espírito Santo mantenha-se segura e firme, nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, da oração, do louvor, e juntando tudo isto, nos colocar na condição de obedientes para praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Isto, quando assim fizermos, só vai nos ajudar e acrescentar na nossa vida condições para que possamos desfrutar esta verdadeira comunhão que é própria dos salvos terem com relação ao Espírito Santo. Infelizmente, há alguns que entendem de forma diferente e não têm esta particularidade com o Espírito Santo. Mas o que está escrito aqui é que a comunhão do Espírito Santo. Nós dependemos e precisamos da comunhão do Espírito Santo. Sem ele, nós não sabemos o que fazer e como fazer. Mas com ele, estando em plena comunhão com ele, e ele tendo toda a liberdade necessária para agir no nosso interior, certamente nós vamos receber orientações e direções do Espírito Santo para realizarmos o propósito e a vontade de Deus estabelecido na vida de cada um de nós. Então, nós encontramos aqui que o Espírito Santo desempenha este papel vital na garantia da companhia do crente com o Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, nós vimos que ter comunhão é ter a sintonia com o Espírito Santo. Segundo, é confraternizar-nos com ele. Terceiro, é ter um compartilhamento de ações, de relacionamentos que temos. Terceiro, é compartilhar. Quarto, uma parceria, ter a ele como um aliado. Quinto, ter uma intimidade, um conhecimento e uma dedicação profunda para o conhecimento com relação ao Espírito Santo. Sexto, a amizade que precisamos ter com ele. E sétimo, a camaradagem. Tudo isto alimentados com a oração, a leitura da palavra, o louvor e a prática da obediência. Quando vamos por este caminho, então nós estamos sendo alimentados pela comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e a comunhão com o Espírito Santo. E na bênção apostólica fala sobre a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Na comunhão, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos exorta, ele nos direciona, ele nos conduz e ele nos capacita. Então, é uma comunhão, é uma parceria saudável e que vai produzir frutos e resultados que serão para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quando estamos orientados e dirigidos pelo Espírito Santo e vivendo com ele na plena comunhão que lhe é própria, certamente nós seremos enriquecidos de tudo aquilo quanto dele partir para a nossa vida, que vai nos ajudar e facilitar o nosso trabalho de servir a Deus, de proclamá-lo, de anunciá-lo a quem quer que seja, porque estaremos sendo direcionados e conduzidos por alguém que vive em nós e com quem nós temos a mais plena e doce comunhão. A comunhão com o Espírito Santo.
que o Senhor possa ajudar-nos a seguir adiante, alimentando-nos com esta comunhão e recebendo os benefícios que ela produz e, com isto, glorificando o nome do Senhor aqui na terra. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.